Fala, galerinha, nossa segunda parte dos modelos atômicos, dando continuidade à aula, né, de modelos atômicos. A gente na primeira aula falou de Dalton, falou de Thomson, mostrou os tubos de Crookes, como é que se identificou o próton, como é que se identificou o elétron, tá bom? Então a gente vai dar continuidade aqui, modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford foi um modelo que demorou bem menos tempo para aparecer, né? Modelo também baseado em experiências. Ele resolveu se basear num experimento que já tinha sido feito, um parecido, por Madame Curie. Ela, né, explicou para ele que esse elementozinho aqui, o polônio, ele era capaz de incidir, ele era capaz de liberar uma partícula chamada partícula alfa, que a gente vai ver em breve. A partícula alfa era uma partícula grande de carga positiva, essa informação ela deu para ele. E ela disse também que o chumbo era capaz de segurar essa partícula alfa. Então, o que ele fez? Ele decidiu incidi-la sobre uma folha bem fininha de chumbo, e a ideia é que não passasse nada. Assim, a ideia é que todo esse ouro, que é muito denso, impedisse a passagem dos raios alfa. A probabilidade maior é que o raio batesse e ricocheteasse para trás. Quando ele terminou de fazer o experimento, ele viu que, na verdade, boa parte das partículas alfas passou batido, passou direto. Não tomou nem conhecimento daquela partícula de ouro ali. Aqui foi como foi descoberto essa partícula alfa, né? Como eu falei, é uma comparação, né? Ela pegou, isso aqui foi o experimento dela, ela pegou esse bloco de chumbo, botou o polônio ali, ele é emissor alfa. Ela usou a lâmina de ouro, mas a lâmina de ouro dela tinha um furinho para que o raio não ficasse espalhado, para que o raio ficasse concentrado. Ela botou uma placa positiva e uma placa negativa para ver se esses componentes dessas partículas, né, dessa emissão, se ele tinha carga. E ela notou que uma parte não teve nenhum desvio. Então, ela chamou isso de gama. Gama, a gente vai ver que não há nenhum desvio. A gente vai ver que o raio ele passa batido e ele não tem massa, tá? É só energia, sem carga. Ele viu que uma parte desviou muito e desviou para o lado positivo. Opostos se atraem. Então, se esse laranjinha aqui, que marcou a chapa aqui em cima, desviou para o lado negativo, é porque essa partícula que ela chamou de beta é uma partícula negativa, porque ela foi atraída para o polo positivo. Como é que eu sei que ela quase não tem massa? Porque ela se desviou muito, ela foi puxada com muita facilidade, ela foi puxada com muita rapidez. Enquanto a alfa, uma partícula grandona, você vê que ele desviou bem menos, ele daqui para cá, olha o tamanho do desvio, e aqui não desviou quase nada, quer dizer, é uma partícula pesada, ela foi atraída para o lado negativo, e o lado negativo, a gente sabe que para atrair tem que ser alguma coisa positiva, opostos se atraem. Então, o beta é negativo, foi atraído para o lado positivo. O alfa é positivo, foi atraído para o lado negativo. Então, se você comparar bem, né, os dois são muito parecidos. Um foi o que a Marie Curie fez e ela deu dicas a ele e ele resolveu fazer um experimento parecido, só mudando algumas coisas. Então, tá aqui a representação dele paradinho, porque o outro estava em movimento, né? Mas é a mesma coisa, o chumbo, o emissor alfa, a partícula alfa vem, bate no ouro, a maioria passa direto, que ele não esperava, um ou outro é desviado, e o que ele queria acreditar que a maioria, né, ia voltar, a maioria não voltou, a maioria, na verdade, passou batido, a maioria, né, atravessou a lâmina como se a lâmina não existisse. E aí ele começa a tentar arrumar uma explicação, porque na cabeça dele o átomo ainda é o de Thomson, ou seja, uma massa positiva com pontos negativos. Como esse alfa também é positivo, a ideia era ele bater e voltar, ele bater e retornar. Mas ele passou direto. Então, o que ele vai justificar é que o átomo ele deve ter outra característica. Ele deve ter um núcleo pequeno positivo, essa ponta vermelha aqui seria pequena positiva, e essa parte amarela aqui seria, entre aspas, um vazio.
E esse vazio permite, olha só, a passagem do alfa sem que nada toque. Vou até botar outra imagem aqui, ó. Então, aqui seriam esses grandões aqui, ó, seriam os núcleos do átomo de ouro. E aí, um monte de espaço vazio, onde a partícula alfa está passando batida aqui, ó. A partícula alfa não encontrou nada. Como é que eu vou justificar esses desvios aqui, ó? Esse cara desviou, esse cara desviou. Como é que eu justifico esses desvios? Tangenciamento. Alguma partícula bateu na beiradinha e tangenciou. Alguma partícula bateu na beiradinha e tangenciou. Então, justifica esses raios que ele viu para um lado e para o outro. Quase nenhum raio voltou. Pô, mas aí também dá para entender. Se esse núcleo é pequeno, porque na cabeça dele, para que a maioria dos raios passe, esse núcleo tem que ser pequeno. Se esse núcleo é pequeno, para o raio voltar, ele tem que acertar exatamente o meio. Óbvio que você acertar exatamente o meio de um troço pequeno não é uma situação muito fácil, né? Por isso que a maioria passou direto, porque tem um espaço bem vazio no átomo que permitiria a passagem das partículas alfa. Teria possibilidade de esbarrar na beirada de um e de outro, por isso desvia, e um ou outro vai se chocar exatamente no meio do núcleo e vai retornar. Bom, aí esse átomo que parece o átomo do diminêutron, né, ele fica sendo parecido com o átomo de Rutherford. Um detalhe, ele não sabe explicar como que esses elétrons vão estar na eletrosfera girando. Ele só chama núcleo e eletrosfera. Ele diz que no núcleo tem carga positiva e que a eletrosfera tem carga negativa e que essas cargas negativas estão na órbita desse núcleo. Ele não sabe explicar exatamente como, então ele acha que ele fica girando aleatoriamente, que ele fica ali, né? Mas ele não consegue explicar esse núcleo. A única coisa que o Rutherford consegue explicar é a separação núcleo-eletrosfera, tá? Núcleo positivo, eletrosfera grande, um grande vazio, com um elétronzinho aqui e outro ali meio perdido, e esses elétrons ficariam orbitando em volta desse núcleo, tá bom? Então, para ele, o átomo é um imenso vazio, o núcleo é bem pequenininho, bem pequenininho, bem pequenininho e positivo. Ele concentra praticamente toda a massa do núcleo, a massa do átomo inteiro estaria no núcleo. Né? O núcleo é denso, tá? O núcleo é uma estrutura bem compacta. E a eletrosfera grandona, a eletrosfera assim, bem espaçosa com os elétrons, que ele não sabia explicar como esses elétrons estariam, tá? Os nêutrons, na verdade, só foram descobertos em 1932. Olha só, o Rutherford começou a falar desse novo modelo em 1911. Os elétrons só foram descobertos em 1932. Os nêutrons, só foram descobertos em 1932 por Chadwick, ninguém nem fala dele, né? Mas ele começou a perceber que ali naquele núcleo não podia ter só carga positiva. Porque você imagina, um núcleo muito, muito, muito pequeno, com muita carga positiva, rola uma repulsão. Aí na eletrosfera, por que não tem nêutron? Porque um elétron está aqui, o outro elétron está lá, o outro elétron está longe. Então, o fato dos elétrons estarem longe não impede a repulsão, mas mantém a repulsão sob controle. Essa repulsão não é gritante. Mas o núcleo está tudo muito condensado, tudo muito juntinho. Então, eu preciso de uma espécie ali dentro, que é o nêutron, que vai tentar amenizar, não perfeito, mas ele tenta amenizar essa coisa de próton tá muito grudadinho no outro. Então, é como se ficasse um próton, um nêutron, um elétron, um próton, um nêutron, um próton, um nêutron, um próton, um nêutron. E aí, dois prótons não ficariam juntos um do outro, e aí diminuiria bastante a força de repulsão entre eles. Tá? Todo núcleo tem próton, todos eles. Só o átomo de hidrogênio, um dos átomos de hidrogênio, que não tem nêutron, tá? É o hidrogênio que a gente chama de prótio, é o hidrogênio de massa 1. É o único elemento da tabela que não precisa de nêutron. Todos os outros vão ter prótons e nêutrons dentro do núcleo. Aqui tá em português de Portugal, tá, gente? Elétron, próton e nêutron é português de Portugal. Você vê o seguinte, a massa do elétron, ela é praticamente desprezível, ó, 10 a menos 28, quanto o próton e o nêutron, 10 a 24.
Então, a massa do nêutron é considerada desprezível. Tem massa, mas é considerada desprezível. Já a massa do próton e do nêutron, praticamente igual, tá? A diferença mínima, uma diferença quase não é vista. A carga do próton e do nêutron são iguaizinhas, como eu falei na outra aula, só que um é positivo e outro é negativo, e aí a gente acaba chamando de mais um e menos um para facilitar, tá? E o nêutron não tem carga. O nêutron tem carga zero. Depois, em radioatividade, a gente vai entender por que o nêutron tem carga zero. Isso tem a ver com próton e elétron. Não vou falar disso agora não, só estou dando um spoiler. O modelo de Bohr foi aluno do Rutherford, tá? O que ele fez foi estudar a eletrosfera, tá? Ele só fez estudar a eletrosfera. A gente vai ver na parte 3 que esse estudo, assim, hoje tem, assim, muita importância, né? Hoje a gente usa celulares, tem TVs, tudo tem a ver bem no iniciozinho com esse estudo que o Bohr vai fazer. O que ele descobre? Primeiro ele descobre que esses elétrons, eles não estão girando aleatoriamente de qualquer jeito. Eles estão em camadas. E essas camadas, elas têm o que a gente chama de energia quantizada. Quantidade de energia fixa por cada camada. As camadas mais perto do núcleo têm menos energias, as camadas mais longe do núcleo têm mais energia. E ele descobre mais ainda, ele descobre que um elétron, ele pode sair de uma camada interna. Quando ele ganha energia, você pode aquecer, ele pode receber luz, ele ganha energia, migra para uma camada externa, migra para outro nível e na volta, quando ele retorna para a posição original dele, ele libera uma cor, uma luz, que pode ou não ser visível ao olho humano, tá? Muitos metais são, aí a parte legal vai ser essa. Muitos metais são visíveis ao olho humano. E aí a gente vai poder ver que essa energia, esses fótons, eles hoje são usados, por exemplo, para que você veja a televisão. Essa luminosidade que a gente vê na televisão nada mais é do que essa luminosidade proveniente da excitação de elétrons, dos fótons. A gente vê os fogos de artifício, tem a ver com esses fótons. Então, assim, a pesquisa do Bohr foi, assim, absurdamente importante para a ciência e para todo o desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje, tá? Bom, como eu falei, cada uma camada eletrônica tem uma quantidade de energia fixa. E aí a gente chamou isso hoje, né? Hoje, no dia de hoje, a gente não chama mais de camada eletrônica, a gente chama de nível eletrônico, tá? Na época dele eram camadas. E aí ficou, quando junta tudo, e aí esse modelo, ele junta o que Rutherford falou, núcleo eletrosfera, núcleo positivo e eletrosfera negativa, o que Bohr falou, as camadas eletrônicas, ali está representado KLM, então representadas só 3 das 7, e o núcleo tendo o nêutron, que foi o que Chadwick falou. Então, o modelo do sistema solar, na verdade, ele é uma união de 3 modelos. Ele é a união do que o Bohr falou, ele é a união do que o Rutherford falou e a união do que Chadwick falou. Os 3 juntos formam o modelo do sistema solar, tá bom? Bom, como eu falei, eram 7 as camadas descobertas, ainda são, mas não quer dizer que isso é fixo, tá? A gente tem descoberto novos elementos que pode aumentar o número de camadas. Aí essas camadas, elas vão de dentro para fora, sendo chamadas KLMNOPQ e aumentando o nível de energia, sendo a K a de menor energia e a Q a de maior energia. E aqui está o número de elétrons de cada uma dessas camadas. Na época que Bohr descobriu, aqui não era 8, era 2. Então, pode ser que em alguns livros você ainda veja a última camada como 2, que na verdade, quando ele descobriu, eram 2. Esses números aqui, eles fazem sentido, porque olha só, a primeira camada K, ela está perto do núcleo, uma camada pequena, então cabe pouco elétron. A camada L e M, N, elas estão crescendo de tamanho. Então, obviamente, uma camada maior cabem mais elétrons. À medida que eu vou da O para baixo, as camadas estão enormes, as camadas estão gigantes. Só tem um problema, elas estão longe demais do núcleo. Espaço para elétron ela tem, o que ela não tem é força de atração núcleo-eletrosfera. Por isso que a camada precisa ter tanta energia.
que já que a atração está ruim, o núcleo não consegue mais atrair o elétron, que está longe, a camada está distante, o nível precisa ter energia, porque senão o elétron vai embora. Por isso que são camadas de alta energia. A energia da camada é para superar a falta de energia entre o núcleo e a eletrosfera. Quanto mais longe, isso é importante, porque quando a gente for falar de raio, isso vai ter uma relevância, tá? Quanto mais distante a camada tiver, mais solto esse elétron vai estar. Então, se ele vai estar mais solto, para eu conseguir prender ele ali, a camada vai ter que ter mais energia para prender ele. Vai ter que ter mais energia para segurar ele. O modelo de Sommerfeld, que é de 1915, ele, na verdade, ele vai fazer uma mudança em função de algumas pesquisas de física quântica. E aí começa até a sair um pouco da alçada da química, ela já começa a esbarrar na física. Então, a gente vai ver mais, sim, superficial, tá? Porque ela começa a pegar uma física quântica mais pesada. Mas a ideia é o seguinte, Sommerfeld percebeu que algumas camadas eletrônicas eram grandes demais para que ficasse só a camada. E ele começou a pesquisar e descobriu que as camadas podem ser divididas. Se eu tenho uma camada, agora ele realmente deixa de chamar de camada e passa a chamar de nível. Então, se eu tenho níveis grandes, eu posso dividir esses níveis grandes, e aí eu posso ter os subníveis. Então, os 4 subníveis que ele identificou, hoje já existem outros identificados, mas o ensino médio só trabalha com esses 4, S, P, D e F, são os 4 subníveis, que nada mais deixa de ser do que uma divisão desse nível, fazendo com que ele tenha espaços mais adequados para o elétron girar. Porque quanto mais eu consigo organizar o espaço do elétron, é menor chance de um elétron esbarrar com o outro, porque se 2 elétrons se encontrarem, vai haver repulsão e, portanto, eles vão ter uma dificuldade de estabilidade, tá? Bom, existe nessa mesma época, né, quase tudo muito perto, um cara chamado de Broglie, que ele entendeu que o elétron ele tem uma natureza interessante. Ele pode se comportar como matéria, massa e ocupar lugar no espaço, mas ele também pode se comportar como energia. Por quê? Ele é muito pequeno e caminha a uma velocidade muito alta. E essa característica dele ser muito pequeno e andar numa velocidade muito alta faz com que ele tenha um comportamento dual. Então, ele tanto pode ser visto como matéria, tem massa, mas a massa dele é desprezível, tá? Mas ele tem massa. Como ele pode ser visto como energia, porque ele é tão pequeno, e a velocidade dele é tão alta, que ele pode ser visto como energia. Então, ficou a chamada partícula-onda. É só uma forma de você ver o elétron. Se você está vendo ele parado, você olha ele como matéria. Se você está vendo ele em movimento, você olha como energia. Bom, aí a gente começa a trabalhar, né, com a física quântica, porque a física moderna, aquela física de Newton, a newtoniana, já não dá mais conta, né? E aí a química começa a meter o pé, porque isso começa a ficar meio chato, tá? Mas algumas coisinhas a gente acaba pegando. Então, a gente também descobre que esses subníveis, eles também podem ser divididos. Então, olha só, antes eu estava com a eletrosfera, vamos pensar, esquece o núcleo, só a eletrosfera. Você tem a eletrosfera, aí você divide a eletrosfera em níveis, aí você divide os níveis em subníveis, beleza? Esses subníveis nada mais são do que divisões da primeira divisão, né? Eu tenho eletrosfera, que é tudo, aí tem os níveis, que é a primeira divisão, os subníveis, que é a segunda divisão. Mas se descobriu que os subníveis também se dividem. E aí a gente vai ter o menor espaço possível, que é o orbital. Então, o orbital seria a divisão do subnível. Então, ó, eletrosfera grandona, nível, subnível, orbital, tá? E aí eu consigo realmente que 2 elétrons não se encontrem nunca, tá? Então, quando eles descobriram todas essas divisões, eles começaram a falar, os elétrons não vão se esbarrar de jeito nenhum, então não vai ter problema de repulsão de um elétron expulsar o outro. Bom, aí temos um problema. Como o elétron é muito rápido, Heisenberg disse o seguinte, você nunca consegue determinar ao mesmo tempo velocidade e posição. Ou você vai olhar ele como se você fotografasse o átomo,
Se você fotografar um átomo, é como se você pudesse ver a posição de cada um dos elétrons. Mas como é uma foto, ele vai estar parado. Se eu fizer um vídeo, os elétrons estariam em movimento, mas eles são muito rápidos. Então, eu nunca ia conseguir determinar a posição de cada um deles, mas eu sou capaz de determinar a velocidade deles. Então, o que a gente chama de princípio da incerteza é: eu nunca consigo determinar ao mesmo tempo posição e velocidade. Ou eu penso nele como se eu estivesse fotografando ele, e aí eu descubro a posição. Ou eu penso como se eu estivesse filmando ele, e aí, na verdade, eu estou determinando a velocidade dele. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Ou só a posição, ou só a velocidade. Aqui, eu não vou querer que vocês decorem essas formas, é só para vocês terem uma noção. Então, a eletrosfera seria tudo isso. Aí aqui, ó, não sei se você consegue ver um primeiro círculo meio roxinho aqui. Aqui estaria o primeiro nível, aqui estaria o segundo nível, aqui estaria o terceiro nível. E todos esses espaços, cada espaço desse individualmente, ó, um espaço desse aqui, um espaço desse aqui, cada um deles seriam os orbitais. Claro que essa imagem é só ilustrativa, você não precisa decorar, não precisa gravar, não vou cobrar isso de você na prova, é só para você ter uma ideia que hoje a eletrosfera não é aquela coisa arrumadinha de uma camadinha em cima da outra, não é mais assim, tá? Os desenhos são hoje bem mais complexos e justamente por eles serem complexos que a gente não vai cobrar de vocês, tá bom? Mas esse átomo, né, básico do Rutherford Bohr, né, o modelo que saiu do Sistema Solar, ele me traz algumas coisas interessantes, que depois isso se manteve, né, no modelo atual, que é o modelo dos orbitais, isso se manteve. Primeira coisa, o número atômico, que vocês todos já viram no 9º ano. Modelo do número atômico, quando você fala em número atômico, você está falando de quantos prótons ele tem no núcleo, tá? Então, falar em número atômico, que a gente representa pela letra Z maiúscula, é a mesma coisa que falar o número de prótons ou o número de cargas positivas que ele tem no núcleo. Já o número de massa é a soma de prótons e nêutrons dentro do núcleo. Então, eu tenho lá um próton e um nêutron. Então a massa é 2. Eu tenho 2 prótons e 2 nêutrons. A massa é 4. Então, se eu somar prótons e nêutrons, eu tenho o número de massa. Um detalhe que é importante, tá? Quando eu tenho um elemento químico X, tá? Eu posso representar sempre número atômico e número de massa da seguinte maneira. A massa está sempre em cima e o número atômico está sempre embaixo. Precisa estar ambos à esquerda? Não. Ele pode estar ambos à direita. Ele pode estar a massa de um lado, o número atômico do outro, ou o número atômico aqui, a massa aqui. As 4 possibilidades são possíveis. Todas elas estão certas. O que nenhuma delas eu troquei? A massa é sempre em cima, o número atômico é sempre embaixo. E aí eu também posso aproveitar para calcular o número de nêutrons. Olha só. Se eu partir dessa fórmula aqui, ó, se eu jogar o número atômico para o outro lado, eu vou ter que a massa menos o número atômico é igual ao número de nêutrons. Então, se eu tenho essa representação e pegar o número de cima e diminuir do número de baixo, eu encontro o número de nêutrons. Bem facinho, né? Bem tranquilo. Num átomo neutro, o número de prótons é obrigatoriamente igual ao número de elétrons, tá? Quando ele disser assim, átomo no estado fundamental, átomo no estado neutro, já sabe que o número de prótons é idêntico ao número de elétrons, igualzinho. Já num íon, isso não acontece, tá? O íon era um átomo, já foi um átomo, e que ele pode eventualmente ganhar ou perder elétrons. Isso é muito importante, tá, gente? Ele perde ou ganha elétrons, porque o elétron está lá fora na eletrosfera, é mais fácil dele sair. E aí eu tenho 2 exemplos. Primeiro exemplo de um cátion. O cátion, ele tem mais próton que elétron, não que ganhou próton, ele tem mais próton que elétron porque ele perdeu elétrons, ok? Então, aqui eu tenho um átomo, tá? Então, a gente observa aqui que o número atômico dele é 26 e que a massa dele é 56.
Então, o número atômico é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons. E se eu fizer 56 menos 26, eu encontro 30, que é o número de nêutrons. Quando eu escrevo aqui, ó, mais 2, essa informação aqui é uma informação de que houve perda de 2 elétrons. Então, tudo fica igual. O número de prótons fica igual, o número de nêutrons fica igual, mas ele está com 2 elétrons a menos. Se a gente fizesse o cálculo da carga, você ia ver o seguinte, o próton é positivo, então tem 26 cargas positivas. Elétron é carga negativa, então tem 24 cargas negativas, totalizando mais 2, daí surgiu esse mais 2. O ânion é justamente o contrário. Aqui eu tenho cloro, 35, 17, a massa é 35, o número de prótons é 17, então ele tem 17 prótons. Ele aqui é um átomo, então o número de prótons é igual ao de elétrons. 35 menos 17 dá 18, eu acho o número de nêutrons. Você vê que aqui ele está dizendo para mim, ó, que a carga dele é menos 1. O que isso significa? Que ele é um ânion e que houve o ganho de um elétron, beleza? E aí você vê que ele tem... Ih, gente, não tá certo. Ele tinha 17 elétrons e ficou com 18 elétrons. E aí quando eu fizer essa soma, ó, próton tem carga positiva. Então, próton aqui, ó, mais 17. Quando eu somar com esse número de elétrons, que é 18, ó, tá? Lembrando que elétron é negativo. Então, a carga do próton, carga do elétron. Isso aqui vai me dar menos 1. E esse menos 1 é essa carguinha que eu tô vendo aqui. Ele tem um elétron a mais que o próton. Bom, a relação entre as espécies químicas é outra relação que cai pra caramba, é importante, tem que saber. Átomos isótopos, eles têm o mesmo número de prótons e diferentes massas. Então, você vê que os dois aqui têm 6 prótons. E o mais importante é que eles são do mesmo elemento químico, tá? Eles são, ó, de um mesmo elemento químico, porque eles têm o mesmo número atômico. Então, se um é carbono, o outro é carbono. Se um é hidrogênio, o outro é hidrogênio. Então, eles têm o mesmo número atômico e número de massa diferente. No isótono, olhando para cá, você não vê nenhuma igualdade, né? Você olha, 14, 13, 7 e 6, qual é a igualdade que eu tenho? 14 menos 7 vai dar 7 nêutrons. 13 menos 6 dá 7 nêutrons. Então, eles têm o mesmo número de nêutrons, beleza? Ó, vou voltar aqui, que ficou muito rápido. Então, ó, eles têm o mesmo número de nêutrons, por isso eles são isótonos. Eu peguei o de cima, diminuindo o de baixo. A massa menos o número atômico, eu acho o número de nêutrons. Isóbaro tem o mesmo número de massa. Então, ó, 40, 40. Repara que como o número atômico é diferente, o elemento químico também muda. Ó. O elemento químico também não é o mesmo, tá? E espécie isoeletrônica, que tem o mesmo número de elétrons. E aí, quando você olha para cá, você também não vê nenhuma possibilidade de igualdade. Você olha assim, né, rápido? Cadê a igualdade? Mas olha só. Esse cara aqui, quando ele era átomo, ele tinha 9 prótons e 9 elétrons. Como ele tem uma carga menos 1, é porque ele ganhou um elétron. Então, esse cara está com 10 elétrons. Esse aqui não tem carga, não ganhou nem perdeu. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Esse aqui, quando ele era átomo, ele tinha 11 prótons e 11 elétrons. Mas ele tem uma carga mais 1. Sinal de que ele vai perder um elétron. Se ele tinha 11, perdeu 1, ficou com 10. Esse cara aqui, ó, tinha 12 prótons e 12 elétrons quando ele era um átomo. Mas aqui, ó, carga mais 2 significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, ele tinha 12, perdeu 2, ficou com 10. Então, essas espécies são isoeletrônicas. E aí, aquilo que eu comentei logo nos isótopos, né? Quando eu usar o termo elemento químico, significa que eles têm o mesmo número atômico, tá? E aqui um resuminho de tudo que a gente falou, né? Isótopo, isótono, então, quem é igual, quem é diferente, só um resuminho para você ajudar, tá bom? Bom, agora eu vou fazer alguns exercícios, né? Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de elétrons mergulhados numa massa positiva. Isso é Thomson.
uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons. O núcleo é compacto, mas a estrutura toda compactada, né? O núcleo de massa desprezível comparado à massa do elétron, a massa toda está no núcleo. O tamanho do núcleo é muito pequeno comparado com a eletrosfera, mas ele é praticamente a massa toda está ali. Uma região central com carga positiva chamada núcleo, um núcleo muito pequeno com carga positiva cercada de elétrons. Bingo! Ele tem um núcleo pequenininho, positivo, e ele está recheado lá, né, de elétrons, e tá aqui o meu nuclinho e os elétrons em volta, tá bom? Os elétrons são negativos e o núcleo é positivo. O núcleo é muito pequeno, denso, positivo, e os elétrons ficam lá passeando na eletrosfera. Relaciona as características de cada cientista com, né, o modelo. Então, vamos lá. O Dalton é o modelo da bola de bilhar. Então, aqui é o modelo do Dalton. O Thomson é o modelo de pudim de passas. É aquele positivão penduradinho de carga negativa. E o Rutherford, aí é que tá. Apesar de ser um exercício que já caiu, não fui eu que inventei, peguei de prova, que já foi dada. Mas aqui, ele cria um modelo para um átomo semelhante ao sistema solar. Não foi ele sozinho, tá? Ele contou com a ajuda do Bohr e do Chadwick, mas ele acaba sendo o ator principal dessa descoberta, porque foi ele que deu o passo, mas não foi só ele, tá? O átomo de Rutherford, lá, de novo, o Rutherford, foi comparado a um sistema planetário onde o núcleo atômico apresenta o Sol e a eletrosfera os planetas. Essa região do átomo que região, né? A eletrosfera. Contém as cargas negativas, contém carga positiva, contém nêutron, praticamente toda a massa contém prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons é núcleo. A massa está toda no núcleo. Contém nêutron, é um núcleo que contém nêutron. Carga positiva está no núcleo, então contém a carga negativa. A eletrosfera, as cargas negativas estão presentes. Bom, aqui ele vai fazer uma relação, ele pede para você fazer a relação, né, especificar qual cientista falou cada coisa. Então, vamos lá. O átomo é comparado ao modelo de uma bola de bilhar. Esfera maciça, homogênea, indestrutível, eletricamente neutro. Galera, esse carinha aqui do 1 é o Dalton. Modelo do sistema de bolinhas de bilhar. Eu vou mudar a cor da canetinha para facilitar a sua visualização. O átomo que é comparado ao pudim de passas, né? Ele tem uma esfera carregada positivamente e elétrons. Então, esse azulzinho, ele está ligado a Thomson. Vou mudar a cor da canetinha de novo. O átomo em que os elétrons se organizam na forma de camadas ao redor do núcleo. Olha só, ele está falando de camadas. Ele está discutindo aqui camadas eletrônicas. Quem falou de camadas eletrônicas foi Bohr. Bohr vai falar de camada eletrônica, tá? Mudando de novo a cor da canetinha. Ele vai falar que um átomo apresenta núcleo positivo. Então, ele aqui, ó, ele vai discutir um núcleo positivo e ao redor elétrons de carga negativa. Ele separou o núcleo da eletrosfera. Então, meu 3 aqui é o Rutherford. Beleza, galera? Moleza, né? Bom, um átomo constituído... Ai, deixa eu mudar essa cor da caneta que ficou amarelo que vocês quase não veem. Tá vermelhinho de novo. O átomo constituído de 11 prótons, 11 nêutrons e 11 elétrons vai ter número atômico. Número atômico é igualzinho ao número de prótons. Então, essa aqui já dançou, essa daqui já dançou, tá? Porque 11 prótons tem que ter número atômico 11. O número de massa, a massa é igual à soma de prótons mais nêutrons. A massa dele vai ser 11 prótons
e 12 nêutrons, totalizando 23 espécies. Moleza, vai. Super tranquilo, né? Aqui, ele quer saber quais átomos apresentam número igual de prótons. Molezinha, ó. 48, 27, 48, 29. Ah, esse cara tem mesmo número de prótons que esse. Então, resposta, átomo 1 e átomo 3. Átomos isóbaros. Isóbaro tem que ter a mesma massa. Vou mudar a cor da canetinha. E tá aqui, ó. 112, 60, 114, 60. Esse cara é igualzinho a esse. Se eles são iguaizinhos, significa que eles têm o mesmo número de massa. Então, o 2 e o 4 são isóbaros. Beleza? Mudando a cor da canetinha de novo, a gente vai ver quais o número de nêutrons de cada espécie. Então, é só você pegar 112 menos 48, a espécie 1 tem 64 nêutrons. 60 menos 27, a espécie 2 tem 33 nêutrons. 114 menos 48, a espécie 3 tem 66. 60 menos 29, a espécie 4 tem 31. Repara que nenhum número foi igual. Então, aqui, se você quisesse fazer um comentário, não tem isótono. Tá? Ele não perguntou, mas eu não tenho nenhuma espécie aqui com o mesmo número de nêutrons. Então, não tem espécie isótona. Bom, essa daqui é fácil. Ele vai fazer o seguinte, ó. A e B são isóbaros, o que significa que esse número de massa aqui é igual a esse. Então, eu já sei que X vale 40. Ele disse que eles são isóbaros, tá? Um terceiro átomo C é isótono de B. Então, esse átomo aqui é isótono de 40 menos 19... eu vou achar 21 nêutrons. Então, aqui também tem 21 nêutrons. Eles são isótonos. E aí, eu preciso achar o valor de Y. Como é que eu vou fazer para achar o valor da massa? É só somar o número atômico com o número... com o número de nêutrons. O número atômico dele é 21. O número de nêutrons dele também é 21. Então, Y é igual a 42. Se ele quisesse saber o número de nêutrons do A, ele não pediu, mas se ele quisesse saber 40 menos 20, ele teria 20 nêutrons. Mas as respostas que eu quero são essa e essa, os valores de X e Y. E para terminar, outra questãozinha, essa dá um pouquinho mais de trabalho, mas também não é nenhum problema. A gente tem que determinar o número atômico de massa de todo mundo, sabendo, ó, de novo, que eles são isóbaros. Então, essa massa é igual a essa massa. Então, eu vou dizer que 5x, cadê? Ó, 5x é igual a 4x mais 8. Eu igualei porque eles são isóbaros, o número de massa deles é igual. 5x menos 4x igual a 8, x igual a 8. Bom, então, eu vou ficar com a 5 vezes x é 5 vezes 8. 5 vezes 8, 40. 10 mais 8, que é 10 mais x, 18. O B, 4 vezes 8, 32. 32 mais 8, 40. Que legal, né? Tem que ser igual porque eles são isóbaros. 11 mais 8, 19. E acabou. Era só isso. Bem trabalhoso, mas tranquilinho, né? Então, galera, era isso por hoje. Então, ainda tem mais uma aulinha de modelo atômico, que vai ter a parte 3. E aí, depois a gente faz as atividades. Beleza? Beijo, galera. Nos vemos em breve.